mais um podcast, a mais um episódio maravilhoso com uma história encantadora. Comigo, Priscila Capri. E comigo, Fabiana Romano. Bem, nós estamos hoje com Simone Ludovico. Falei certo seu nome? Certíssimo. A Simone, que é estilista, modelista. Ela é uma profissional da costura, inclusive parabéns. Eu vi aqui que foi dia da costureira ontem. Parabéns a todas as costureiras. No grupo a gente tem outras costureiras também. Você que está assistindo que é costureira, nosso parabéns, né, Priscila? Para todas as costureiras. Feliz dia. Na verdade, esse episódio vai ao ar depois, mas nós estamos deixando aqui o parabéns por este dia, né? Então, Simone, que é estilista, modelista e hoje, atualmente, ela trabalha como professora de costuras no YouTube, é isso? Também. E, além disso, ela tem um trabalho que faz em atividade juntamente com uma outra profissional, onde ela dá aula para outras costureiras e também já trabalhou com... Como é que você fala o nome de quem quer sob medida? É sob medida mesmo, né? Sob medida também. Ou seja, ela faz tudo de costura, ela entende. E eu tô falando assim porque, assim, Simone é um dos trabalhos que eu acompanho no YouTube, no Instagram. Amo. Minha mãe foi costureira. Minha falecida mãe foi costureira. Eu amo esse trabalho. Eu tenho máquina de costura em casa, não consigo fazer nada, mas eu já arrisquei muitas coisas. Ela sabe que eu sempre comentava às vezes e tô sempre de olho lá, justamente por isso, né? Então é um prazer muito grande. É uma pessoa que eu admiro como pessoa, como profissional. Então, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Inclusive, por ser o primeiro pod que eu participo, né? Ah, que bom! Então, desejo muito sucesso, desejo que Deus abençoe esse projeto, Obrigada. que ele cresça bastante. Obrigada, E é um mãe. prazer mesmo estar aqui com vocês. A Fabiana já conhecia, né? A Priscila conhecendo hoje, e é um prazer. Bom, esse trabalho, ele chegou para mim num momento assim, essa profissão, na verdade. Eu atuava como cabeleireira, tinha um salão junto com a minha cunhada que deu prosseguimento e tem lá o salão até hoje. E, porém, por falta de conhecimento no início, aquele descuido com a saúde, maneiras erradas de praticar ali a posição na hora do trabalho e tal, me levou a ter uma hérnia de disco na cervical que me prejudicou muito com relação ao meu trabalho. E quando eu decidi que não daria mais para trabalhar como cabeleireira, eu já estava assim, só trabalhando à base de remédio. E eu não queria mais ficar assim, trabalhar dessa forma. E eu fui a um médico na época. Ele falou assim pra mim, que ele passou um remédio, eu falei, esse remédio não tá dando. Ele, desse jeito você vai conhecer a farmácia toda. Tirou as possibilidades, né? Aí eu falei assim pra ele, eu falei, doutor, então você me aconselha o quê? Eu parar de trabalhar com cabeleireiro? Ele falou assim pra mim, eu achei ele foi muito, muito ético. Ele falou assim, eu não posso falar pra você parar de trabalhar. Eu não sei qual é a tua realidade, eu não posso falar se você tem que parar de trabalhar. Mas, se você puder, vai ser melhor para a sua saúde. E foi aí que veio a vontade de empreender? Como é que aconteceu? Eu já empreendia, né? Porque o salão já era meu e da minha cunhada. Então, assim, desde o início, eu sempre tive esse desejo de empreender. Eu cheguei a trabalhar, né, em empresas e tal, mas eu sempre tive vontade de empreender. Sempre gostei, sempre tive esse desejo. Sempre fala assim. isso, né? Que tem esse incômodo, né? Sim, realmente. Aí, é aquela questão de você escolher uma profissão, decidir por uma profissão e ali você já pensa, eu posso abrir o meu, eu posso fazer. Então, você você não entra na profissão já pensando de trabalhar na empresa do ciclano, do fulano e tal. Você entra já avisando que lá na frente você pode ter a sua própria empresa, né? Seu próprio negócio. E eu já empreendia com o salão. E daí, depois, quando eu tive essa questão da saúde, eu falei assim, eu tenho que procurar uma outra coisa para fazer.
A costura é uma coisa que eu já tinha um namoro com ela desde a minha infância. Assim, quando a primeira pessoa que eu vi costurar foi a minha avó. Eu era criança, a gente brincava na máquina dela e ela ficava muito brava, inclusive. Não pega a minha tesoura, minha tesoura não é para cortar papel. E daí eu já tinha essa vontade. Até na adolescência, pelo fato também de que na minha adolescência, assim, a gente não tinha condições financeiras de estar me vestindo da forma que eu gostaria. A gente, na adolescência, a gente quer ter 1001 roupas. Verdade, opções. Né? A gente quer ter muitas Aquela opções. determinada calça. Né? Que tá na moda e tal. E aí não tinha aquela condição financeira. Meus pais não podiam me proporcionar isso de eu andar da forma que eu queria, né? E tal. Então, eu sempre tive esse desejo, porque eu queria me vestir de uma forma que eu não tinha financeiramente condições, né? Possibilidades. Então, eu já tinha esse desejo. Tentei começar algumas vezes, mas não deu certo. Eu me aventurava, sem ter conhecimento nenhum, zero, me aventurava, perguntava aqui e ali. Quando eu conheci uma costureira, meu Deus do céu, só faltava pendurar na pessoa para a pessoa me ensinar alguma coisa. Porque até os cursos era escasso. Assim, de não ter tinha curso. YouTube, né? Não tinha, gente, pelo amor de Deus. Não tinha YouTube. Vó, mãe em casa que costurava, não sei se era ao mesmo tempo, mas tinha umas máquinas de gabinetes, né, que tinham uns volantes, não é volante o nome daquilo, é do pedal, né? Do pedal. Tinha aquela roda. A roda. Gente, acho que toda criança já fez isso, né? Entrar naquele gabinete e ficar e dirigindo. Como eu fazia isso? Você fazia isso também? Nada, minha avó. E é muito legal. E aí, assim, depois minha mãe vendeu aquela, e veio uma outra, que era uma mesona, assim, verde, sem nome de nada, gente. É uma verdinha, né? Que tinha aqueles... Ah, essa daí já é uma... aí essa foi depois. Aí depois também já veio outra. Aí até que quando ela faleceu, eu fiquei com a última, que ela tinha duas. E eu fiquei com uma lá. E essas modernas tem tanto treco entre e sai, que eu até hoje não consegui passar a linha, né? Mas é muito incrível. É, assim, uma revisitação... Essa história, muito tá bacana. Pensando assim, ó, tá faltando você fazer meu curso. Não, tá faltando eu levar lá. Põe essa linha pra cá, por favor, pra eu conseguir começar alguma coisa. Mas dá pra começar. A costura, ela é... Eu tenho encarado a costura da forma assim. A costura, ela é um luxo acessível a qualquer mulher que queira aprender a costurar, a fazer suas próprias roupas, a criar. É um universo, assim, um universo muito amplo, muito vasto, com muitas possibilidades. Tem muitas mulheres assim que entram na costura como uma terapia, porque ela realmente, ela também tem essa função. Mulheres que melhoram sua autoestima por poder fazer uma roupa que realmente vai cair bem no seu corpo real e não naquele corpo real, idealizado de modelo, que você vê as roupas nas propagandas, nas coisas, mulheres super magras, altas, né, com as medidas ali perfeitas para aquela roupa que, né, foi feita para ela aparecer nas fotos. E a mulher, né, da realidade, ela olha aquilo assim, ela deseja, porque fica sempre tudo muito bonito, se cria ali aquela aura em volta daquilo. Exatamente. E ela olha para aquilo ali e fala, não é para mim. Porque e quando você eu visto não fica assim. Simone, desenha também, né? Desenho. Não é uma coisa que diga assim, nossa, como ela é boa em fazer croquis. Não, eu vejo, gente, muito bom. Não é, mas... assim, eu sei o suficiente para eu entender ou até mesmo passar a mensagem que eu quero ali com aquela peça. É o norte daquela roupa, exatamente. Né? Então, assim, tanto eu crio peças, né, da minha cabeça ali, da forma que eu desejo, que eu imagino ela, como também eu tenho a possibilidade de ver uma foto e eu posso reproduzir aquela mesma peça ali, né, com aquele mesmo formato, mesmo caimento, recortes, cortes e tal. Então, eu tenho essa possibilidade, né? Mas, assim, a costura, ela traz essa possibilidade para todas as mulheres que têm esse desejo, que gosta, sabe?
tanto ela pode fazer só para ela mesma, ou até para começar um negócio. E essa é uma forma que você usa para até levar a outras mulheres esse olhar, né? É dessa Sim. maneira que você ajuda, que o seu trabalho, né, contribui com essas mulheres. É assim que você traz para elas. Muitas pessoas podem trabalhar de casa. Uhum. É isso que você faz no seu trabalho, então. Exato. Eu quero, assim, trabalhar no sentido de trazer uma valorização para a costureira. Porque muitas costureiras, tem costureiras que elas são excelentes, mas elas não sabem o valor que elas têm. Verdade. Concordo com você plenamente. Elas não sabem o valor que elas têm, sabe? Então, assim, eu sempre tô falando com elas nos meus stories e tal, assim, porque hoje em dia, o que acontece? Elas se comparam muito, sempre tem costureira falando, se fizer um tema lá, você se sente valorizada? Não, a grande maioria vai dizer que não se sente. Que Sabe o não. que eu vejo? Eu tenho uma costureira queridinha, tá? Que quando eu mais preciso, eu sou do carnaval, como algumas pessoas já sabem. Então, muitas das vezes eu faço a minha roupa. E as pessoas botam umas coisas, vem o desenho e eu tenho que me virar pra fazer. Mas me virar no bom sentido, né? Uhum. E um ano, sempre é ela que me salva. Sempre. Um ano eu fui lá, falei, Andréia, faz isso aqui pra mim, eu preciso fazer essa roupa. E eu não tinha um norte do como... Que botar ferro, qual tecido, como é que vai ser? Aí o Andréia, vamos pensar aqui. Ela sentou, ela falou, deixa aqui que eu vou pensar. A roupa saiu, eu vim de porco espinho. Não dá nem pra imaginar. Eu vou tentar achar uma foto pra colocar, assim. A roupa ficou perfeita com a ideia dela, junto com a ideia do meu pai, com a ideia do meu marido. Todo mundo deu mais a costura. Aí eu sentei com ela, falei, Andréia, amor, você tá perdendo dinheiro. Verdade. Brutalmente falando, né? Falei, você tá perdendo dinheiro. Eu queria até mandar ela para Luciano Huck, sabe? Porque ela tem muitas linhas, ela é muito boa e não se valoriza. Eu não sei se vem do fato dela ter começado a trabalhar por não ter estudo, emprego, não sei exatamente como é a história dela. Ou achar que não tem o público, E né? aí ela mesma, eu falo, você é muito... Ela fez um vestido de noiva maravilhoso. Eu falei, meu amor, por que ela faz assim? Mas eu não sei fazer. Mas eu não sei fazer. Eu vou mandar seu podcast diretamente isso ela acabou de ela. fazer agora aqui, né? Sobre os desenhos, mas vejam, né? No final a gente vai deixar lá o YouTube dela, as redes, e vocês vão poder acompanhar. É cada coisa, e o passo a passo, muito bem editado, né? O material dela no digital, muito legal. Que você fica acreditando que é fácil, sabe? Que é capaz. Não é fácil, gente. Eu tenho máquina em casa, não é fácil. Mas é muito legal. Eu não vou me dedicar. É possível. Eu gosto de me aventurar em coisas novas sempre, né? Que isso é uma coisa nova velha, né? Que eu devia já estar fazendo. Mas eu sempre fiz coisas assim... saia, calça, coisa assim, básica, né? Mas eu digo coisas que ela faz. Tô até e com que vergonha. essas pessoas, talvez, né? Trabalham na costura, fazem. E eu acho que talvez, a dificuldade de encontrar público, ou porque não vê, não sabe o quanto o digital aproxima essas mulheres desse público. Aproxima. Mas eu vejo que é muito assim, uma falta de posicionamento e de confiança no seu próprio trabalho. Verdade. Sabe? Acreditar em si. Verdade. Muitas vezes fica esperando a aprovação externa, sabe? E antes de vir essa aprovação externa, a gente precisa ter a nossa própria aprovação. Isso em todas as profissões. Em todas as profissões, Verdade. exatamente. Aproveitando, Simone, falando em aprovação, como que você chegou, porque você é youtuber, né? Como você chegou nisso? Porque no mundo de hoje, onde a gente tem coisas banais, pode-se dizer assim, você trazendo um conteúdo tão maravilhoso, Maravilhoso conseguir mesmo. ser youtuber, né? Porque esse é um padrão que se chega no YouTube. Como é que foi pra você? Porque muita gente acha que é fácil, né? E não é, né? Não é bem suado, inclusive. E, assim, porque eu trabalhar no digital com redes sociais e quando você, por exemplo, no caso, o YouTube, aí atrela Instagram e TikTok, não sei o que mais lá, e cada dia surge uma rede. E quando a gente trabalha com o digital, tipo, você tem que estar em todo canto, todo lugar.
Eu não consigo, por exemplo, meu TikTok tá lá, que só Jesus na casa, eu não sei, mal sei mexer naquilo lá. Mas eu foco mais em YouTube e Instagram. Facebook também tá aposentado. Mas, assim, é um trabalho que você todo dia você tá trabalhando, você não tem folga. Você não tem folga, porque, tipo, a rede social, o Instagram, por exemplo, se você não aparece 2 dias, pronto. As coisas caem, vai lá para baixo. Verdade. Né? Os teus números caem, vão lá. O painel mostra tudo. Então, assim, é aquela coisa que você tem que estar ali todo dia. Na rede social, realmente, aquela questão do quem não é visto não é lembrado. Você tem que estar ali, lembrando que você existe todos os dias. Você tem que aparecer. Então, isso, se a gente não tiver um controle, isso nos rouba muito da nossa realidade. Nos rouba muito da nossa realidade. Sabe? Do nosso viver em família, Verdade. do nosso espaço com amigos, de você ter algum momento ali, porque aí você tem que estar sempre mostrando o que você está fazendo, aonde você está indo. Mas, por outro lado, também, o quanto, assim, a cada dia, né? Você alcança mais mulheres e outras pessoas, porque é muito isso, né? Então, não é só, no seu caso, principalmente, né? Não é só sobre curtidas e seguidores tal. Você está dando, abrindo maior possibilidade de outras pessoas entenderem o seu trabalho. Porque tem muita coisa que é irrelevante, a gente vê. Sim. Mas nesse caso, não, é importantíssimo. É sobre vidas modificadas. Então, quando você tá lá todos os dias e aí o seu painel vai mostrando que você alcançou mais gente, na verdade, aquele alcance ali, você tá alcançando mais mulheres. Mulheres que eu digo... que a maioria são mulheres mesmo. É a grande maioria. Mas você alcança mais pessoas que podem abrir o seu olhar. Sim. Né? Se posicionar diferente porque tá te vendo. Né? Mudar o seu comportamento em relação à costura. Isso é perfeito. Aí, quando eu comecei a estudar mesmo, né? A costura, a fazer os cursos e aprender é uma coisa... Eu estou sempre me atualizando, estou sempre fazendo curso. Ultimamente, estou até fazendo uma especialização em vestidos de noiva. E eu acho super importante isso. Eu acho que é uma das coisas que fazem com que muitas costureiras não se posicionem corretamente, tendo o seu próprio valor ali, por conta de não se atualizarem. Pela questão do financeiro, elas acabam não fazendo, né? Porque elas não se valorizam, não recebem como deveriam. E aí não consegue fazer essa coisa de conseguir fazer um curso de atualização, né? É porque, assim, muitas vezes as costureiras, na grande maioria, as da nova geração, vamos dizer assim, não já vem com outro conhecimento, com uma outra visão, outro olhar na questão do se preparar, né, de ter conhecimento. E as mais antigas um pouco, o que acontece? Elas não sabem nem precificar o seu trabalho. Isso é verdade. Não sabem, elas não sabem nem o que vai compor o valor do trabalho dela, o preço do trabalho delas. Não consegue. Eu tive que fazer isso com essa minha costureira. Eu sentei, eu também não sei tudo. Eu falei, eu não sei tudo, mas o pouco que eu sei, vamos lá. Quanto que é isso aqui? Quanto que é isso aqui? Então vamos tentar, vamos fazer isso aqui. Cobra tanto. Aí ela fez assim, mas tá muito caro. Eu falei, não tá caro. Olha o trabalho que você tem. E fora a mão de obra, né? A mão de obra, o tempo dedicado. Não, o tempo que ela estudou pra aprender. O tempo que não só dedicado para executar, mas o tempo que ela levou pensando em como fazer, né? Sim. Muita gente não inclui isso, né? É como na nutrição, a gente fala assim, não é o tempo de consulta. Então é o tempo da pré-anamnese, a gente faz antes. A gente tem o tempo de consulta, a gente tem o tempo depois para fazer o estudo de casa, porque tem que fazer o estudo de casa, né? Então, assim, a gente fica 1 hora e pouco em uma consulta, mas antes você ficou mais uma e depois você fica mais uma também. Então, isso tudo tem que estar englobado ali. E muita gente, às vezes, por falta de conhecimento. Mas, enquanto não tiver outras mulheres, assim como você, que levantem essa bandeira e se posicionem, isso não aumenta, né? O valor não aumenta. Porque o valor vai aumentar justamente a partir disso. À medida que você se posiciona, você eleva e traz outras. Isso que é o bacana, porque a gente, quando se posiciona, a gente traz um novo olhar.
E aí a gente vai dando a mão pro outro, e daqui a pouco a gente consegue fazer com que o outro ache possível também, né? Eu quero muito isso, porque eu entendo, sabe, essa costureira, eu entendo a sua costureira quando ela fala assim, nossa, tá muito caro. Porque muitas vezes, o que acontece? Ela olha pela própria ótica. Tipo assim, se fosse eu não teria como pagar. Entendeu? Então, ela acha que todo mundo é igual a ela. É verdade. Ela acha que todo cliente que chegar vai ser igual a ela. Exatamente. E não vai ter condições de pagar. E não é isso. E não é isso. Ainda entendeu? bem que tem clientes que são... Ela, pelo Não menos, é tem mesmo. clientes que são conscientes. Então, um exemplo, se ela cobra X, o cliente vai lá e dá mais um pouco. Sabe? Porque ainda tem isso. Mas o é trabalho- raro. É raro, mas acontece, né? Porque... Essas mulheres, eu digo até que costureira tá escasso, porque elas Sim. acabam falando, não vou fazer. No meu caso, né? Vira e mexe, eu tenho uma roupa pra apertar, porque roupa pra magrinha também é difícil, né? Então, vira e mexe, eu tenho uma coisa pra apertar, um negócio ou outro. E Uma bainha. na minha casa não tem. Perto da minha casa não tem. E assim, eu fico, gente, cadê as costureiras desse lugar, Verdade. Jesus? Não tem. Mas é muito por conta disso. Elas vão se sentindo tão desvalorizadas que perdem o gosto, sabe, de trabalhar com isso para Não é cliente, verdade, entendeu? você falando, Perde ali o brilho da profissão, que é tão bonito, tão necessária, sabe? Tão necessário, E verdade. quando ela se põe no lugar dela se valorizar, dela entender que ela é uma peça importante. Pro mundo. E sempre precisa, gente. Toda vez que a gente Sempre. compra uma Sempre. peça, tem alguma coisa pra fazer. Às vezes até uma bainha, né? Sim. Às vezes é uma roupa... Eu já vi até o caso inverso, né? De gente, não deu, aumenta um pouquinho. A pessoa colocar um tecidinho lá. Precisa ser Tem vários essa, né? truquezinhos aí que Várias dá pra coisas. E fazer. consegue fazer, porque todo mundo precisa. Então, não é só sobre apertar roupa. Né? não, Muito é pra pelo tudo. contrário, até para você. E não é só sobre criar também. Eu gosto tanto dessa peça, tem um valor sentimental. E o que eu posso fazer? E aí entra a criação, né? E aí você coloca ali um pedacinho do lado do outro, faz alguma coisa, coloca um entrelace para ajustar mais. Sim. E isso é legal, porque vocês têm esse conhecimento, né? Exato. E a pessoa, às vezes, não. Isso é muito bacana, E muito não incrível. pensa, as pessoas não pensam, essas costureiras que não se valorizam, elas não pensam no grande campo que tem. Então, a galera do carnaval, a menina que faz a minha roupa, por ela ter dificuldade de encontrar uma boa costureira que conseguisse fazer as coisas para ela, uma costureira mais próxima, ela foi fazer o curso. Hoje ela costura. Ela ficou toda feliz que ela faz minhas roupas e aí ela fez um vestido. O primeiro teve que ajustar tudo que ela não conhecia meu corpo. No segundo ela acertou de primeira. Ela, acertei de primeira, tipo assim. É uma Ótimo, satisfação. já tinha as uma medidas, né? satisfação. É perfeito. Não é que ela muito bom. queira ser costureira, mas a falta de uma, Muito entendeu? bacana. Mas ao mesmo Levou ela, né? levou ela a querer, porque não existia uma costureira ou não existia uma pessoa que entendesse. Então, para as costureiras, elas têm, né? O campo do pessoal que vende roupa para festa, né? Minha filha vai fazer 15 anos, então eu visitei algumas casas e uma loja me deixou interessante porque a costureira fica lá, disponível, ela vê, ela vai lá, ela dá opinião. Pô, olha o valor que eles estão dando para essa costureira. Sim. Verdade, né? Entendeu? Tipo, Eu gostei de tudo da loja, assim, mas isso me chamou mais atenção. Porque geralmente a costureira fica escondida. Sim. E essa Ou, não. né, nós vamos passar para a costureira depois. Isso, né? a Você própria nem tem vendedora acesso. faz isso, faz aquilo e lá não. Então, assim, achei importante essa loja. Entendeu? Achei assim. muito Eu falei bacana. isso quando eu saí de lá. Eu falei, eu adorei o atendimento. posicionamento da E esse loja, posicionamento da costureira Valorizar ficar o profissional. ali. Todo mundo vendo, ela costurando. Eu achei importantíssimo. Tem a galera do carnaval, que elas também podem pegar. Porque a gente do carnaval, a Tem gente muito. precisa muito de costureira. Você não tá entendendo? Nossa, essa minha Não, e cliente, tudo, né? que é porta-bandeira, ela faz várias roupas, porque são muitas A apresentações, gente tem né? que ter. E às vezes a pessoa acha que é só o dia do desfile. E é um... Não, e tem tudo. Vocês estão falando agora de roupas e peças, e eu lembrei da minha filha, quando ela teve uma apresentação, no caso de ginástica rítmica, ginástica artística, todas essas meninas, então, é o tempo inteiro também fazendo. Porque o carnaval tem um período específico, né? Mas não é só, né? Tem as meninas da ginástica que fazem a apresentação, é de Dia das Mães, é competição, elas têm muito isso. As meninas da ginástica têm muito. Escola de cara. dança, gente. Muito, que verdade. tem apresentações, que viajam. E tem o pra ano se inteiro, apresentar. né? Tem o ano O ano inteiro. inteiro. Competições, inclusive, né? Exato. É. Então, assim,
o mercado é grande. Às vezes, É o ela que tá... posicionamento mesmo. Ela tá focada só, Ela tá só ali, aqui, ó. naquela Ó. bolinha, entendeu? A dificuldade da roupa de malhar. Hoje em dia, E quem não o malha? digital é bom que tá levando isso. E a gente não, a pessoa fala assim, eu não costuro isso porque eu não sei mexer com overlock. Porque ela não quis o quê? Se atualizar. Ou não deu financeiramente. Não deu tempo, é verdade. Financeiramente Muito pra bacana. fazer. Mas olha só, essa questão do financeiramente, o digital meio que derrubou isso. Por quê? Tem o Cursos YouTube gratuitos, com né? muito conteúdo bom. Conteúdo bom. Tem muita gente que tá... Professoras no YouTube, boas professoras que ensinam gratuitamente. Eu também acho. Claro, gente, que não é igual um curso onde tem uma metodologia com início, meio e fim e tal. Mas, por exemplo, para uma pessoa que já é uma costureira, para ela se atualizar, ela consegue. Ela consegue, entendeu? Então, assim, tem muito conteúdo de valor. É a questão de se ver, né? É a questão de se achar capaz. É a questão de se posicionar mesmo. Até para quem quer começar, tem muito conteúdo para iniciante dentro da costura. Tem vídeos ensinando a enfiar a linha lá na máquina, passar a linha na máquina. E tem várias máquinas, tá, gente? Então, assim, é muito vários difícil. tipos, né? Porque essa eu já olhei 1000 vezes e ainda não consegui. Eu sigo tentando. Vou mandar um vídeo pra ela. Manda qualquer para hora mim, dessa. que eu te ajudo. Vou te mandar lá. É muito buraquinho, é muita coisa, de verdade. Manda para mim. E ela é até recente, assim, infelizmente ela faleceu logo dela, tem 3 anos e meio, e foi uma compra recente. Então ela deve ter uns 4, 5 anos, é nova e parada, é na DOC da... E esse tempo todo parada mesmo, que eu já tentei algumas vezes, enfim, mas a gente vai chegar lá. Qualquer dia eu faço um vídeo te mostrando. Faz e me manda, que eu te Bem, ajudo. Simone, Como é você colocou que você passou a empreender por conta da costura porque você adquiriu lá um problema de saúde na época como cabeleireira. Isso. E hoje como costureira, como que é a sua relação saúde, vida pessoal e o seu trabalho hoje, que é no digital, mas você também está lá. Hoje eu já tenho uma consciência, né, sobre a questão da saúde, né, da prevenção. Por exemplo, eu não passo muitas horas, né, numa posição só, não passo muitas horas ali na máquina direto. Hoje eu faço pilates para me ajudar. Que eu acho ótimo, é ótimo. E é maravilhoso, super indico. perfeito. Não sei por que eu super indico, né? Não é? Por que será, gente? Por que será que eu super Deixa aí nos indico? comentários quem tem uma sombra de ideia. Por quê? Por quê, né? É perfeito, é importante mesmo. E aí, então, hoje eu faço pilates para me ajudar. Ainda falho com a questão, assim, de fazer alguns alongamentos durante o dia, ali dar uma paradinha. E a gente falha com a nossa saúde porque a gente pensa que, não, eu não posso perder esse tempo. Esses 10 minutos eu não posso perder. Mas às vezes a gente perde se alguém mandar um WhatsApp. A gente perde. Verdade. A gente às vezes levanta, tô falando do meu lugar de trabalhar em casa, então eu não tenho aquele horário rígido que eu não possa levantar na hora que eu queira e tal. Claro que eu tenho trabalhos ali, metas a cumprir, trabalhos a entregar, que são as videoaulas que eu gravo, então eu tenho os prazos. Mas eu que coordeno o meu horário. Então, assim, às vezes a costureira ela não para porque ela acha que ela vai estar perdendo ali um tempo que ela ia estar costurando e tal. Mas a gente perde por outros motivos. E é difícil de Fúteis, igual modo. muitas vezes. É difícil de igual modo, que às vezes a gente fala isso, né? Não, mas é porque o meu lugar de fala é porque eu estou trabalhando de casa, mas é igual. É igual. É muito difícil para você também, tanto quanto, pode acreditar, porque é uma questão de você se disponibilizar a executar. Não é a questão do tempo. É como pra gente. Muitas vezes a gente pensa, não é porque eu sei que tá garantido. Eu posso saber qual é o melhor alimento do dia a dia. Eu tenho que fazer. É a execução, não é o tempo, não é você saber. Porque muitas vezes a gente fala, não, mas é porque eu trabalho de casa. Não, até quem trabalha fora tem que disponibilizar, sim, galera, um tempo para se alongar, para fazer o seu treino. Não deu, eu faço isso, né? Coloca mais cedo. Então, eu trabalho a 5 minutos de casa, em um dos trabalhos, enfim. Mas eu procuro fazer isso. Então, se eu quero
cuidar do meu físico, do meu mental, do meu espiritual, eu faço isso, né? O meu devocional, por exemplo, é um dos motivos. Eu levanto antes. Tem alguma necessidade de acordar antes das 5? Tem, porque aí é pelo meu alongamento, é pelo meu espírito, é pelo meu momento. Porque essa coisa de acordar com o pé na calça e sair, gente, para com isso, que isso não dá certo. Acaba com a saúde da gente. Exato. Eu era uma pessoa muito mais, assim, noturna, né? Eu gostava de trabalhar até tarde. Eu achava que aquele silêncio depois que todo mundo ia dormir, Não, pra isso é mim era uma verdade. paz. E eu gostava de ir até tarde. Hoje eu já inverti. Estou preferindo acordar mais cedo Exato. para poder ter esse tempo. E assim, tudo na vida são escolhas, né? A gente precisa escolher. Se a gente quer priorizar nossa saúde, nosso tempo com Deus. Eu gosto muito de ter esse tempo com Deus pela manhã. Então, eu estou preferindo acordar mais cedo. E a gente tem o relógio biológico, nós somos feitos para o dia. À noite tem essa coisa da tentação do silêncio, né? Não tem mãe, não tem ninguém te ligando, é muito importante, é muito legal, né? Ninguém tá te ligando, tá todo mundo dormindo. É um silêncio que é tentador, mas, por outro lado, prejudica muito a saúde. Prejudica a saúde. Então, é uma troca que definitivamente não compensa. Então, eu já fui muito assim, né, da noite também, porque eu acho que todo mundo, é só uma questão de consciência. Só quando vira a chave que você tem que trazer para esse momento, né? E aí, seja manhã ou tarde, que seja. Mas entrar a noite afora, realmente depois você vai sentir chegando lá. Prejudica teu sono, muito, né? atrapalha o sono. Teu tempo não completa de sono, seu né? ciclo, enfim. E Gente, tá maravilhoso isso aqui, né? Atrapalha tá a memória, tudo mais, A né? gente nem viu o tempo passar. O Já papo tá chegando no gostoso, tá chegando ao final. Muito Como pode? rápido, como É muito pode. rápido mesmo. Mas é porque quando é interessante é assim, né? Eu acho que a gente vai agradecer. tocar bastante costureiras, né? Não, eu vou me comprometer, gente. Pra essa agora, vida. E depois assim, disso. vou deixar até um recadinho agora, no estilo Pri. A gente tá terminando essa conversa aqui com uma maravilhosa que fez Adorei. da costura sua vida. Ela mostra pra você que é costureira. Meu assunto é com você, costureira, agora, tá? Deixa eu te falar. Existe um campo maravilhoso que você pode ser uma pessoa reconhecida e ter um trabalho abençoado. Então, vai lá, segue a Simone, veja o YouTube, procure por ela. Acredite, né? Se você quer melhorar sua vida, melhorar o seu psicológico, né? Ou a sua costura, né? E pense bem, gata, que você é capaz. Simone, deixa suas redes. Tudo Simone Ludovico Costura. YouTube e Instagram. Simone Ludovico, porque eu falava Ludovico, né? Eu te falei. Eu isso. também falo com Ludovico Ludovico. Ludovico. A gente vai deixar escrito Mas até aí se depois. você escrever com O, vai aparecer. Vai aparecer porque ela bombou, gente. É assim, você coloca assim, buscar, o Instagram já conhece, o YouTube já conhece, fazer o quê? Já sabe, É por né? isso, porque É quando um sobrenome um pouquinho diferente. aí também e quando o ajuda. profissional, ele tá estourado, acontece. Você põe na busca o começo, ele completa, fala, é isso Já aqui que você tá sabe quem procurando. Mas, então, acabou o nosso tempo, mas nós queremos agradecer demais, você enriqueceu muito. Costureiras, esse recado da Pri foi para você, vamos aguardar esses retornos, né? Muito bacana isso. Então, eu gostaria também de pedir que para seguirem nossas páginas também, nossas redes, né? Estamos no Instagram. MQC para Mulheres. Estamos no YouTube. Também, MQC para Mulheres. Estamos e no Spotify. MQC para Mulheres. E sigam-nos, né? fabianaromano.nutricionista. Prof.Priscila Capri. Então, até mais. Muito obrigada, até a próxima.